Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 21 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 21. Método para ensinar as artes. É preciso estudar mais as artes práticas que as ciências especulativas. 1. A teoria das coisas é fácil e breve e não produz senão prazer. Ao contrário, a sua aplicação é árdua e demorada, proporcionando maravilhosas vantagens, diz Vives. Sendo as coisas assim, importa investigar com diligência o método de guiar facilmente a juventude a pôr em prática as coisas que dizem respeito às artes técnicas. 3 requisitos da arte. 2. A arte requer 3 coisas. 1. O modelo ou imagem, que é uma espécie de forma externa que o artista observa e tenta reproduzir. 2. A matéria, que é aquilo a que deve imprimir-se a nova forma. 3. Os instrumentos, com a ajuda dos quais se executa o trabalho. Outras tantas coisas são requeridas para a ação prática. 3. Depois, quando se possuem já os instrumentos, a matéria e o modelo, o ensino da arte requer 1. A utilização devida destas 3 coisas. 2. A sua direção prudente. 3. Exercícios frequentes. Isto é, que se ensine ao aluno onde e como cada uma destas 3 coisas deve ser utilizada. E enquanto as utiliza, a dirigi-las bem, para que não cometa erros. E, se acaso os comete, para que os corrija. Finalmente, para que deixe de errar, ensine-se-lhe a afastar-se dos erros, até que tenha aprendido a trabalhar com segurança, com rapidez e sem cometer erros. 11 cânones acerca deste assunto. 4. Relativamente a este assunto, são de notar 11 cânones, 6 acerca da utilização, 3 acerca da direção e 2 acerca do exercício. 5. Aprenda-se a fazer fazendo. Os mecânicos não detêm os aprendizes das suas artes com especulações teóricas, mas põem-nos imediatamente a trabalhar para que aprendam a fabricar fabricando, a esculpir esculpindo, a pintar pintando, a dançar dançando, etc. Portanto, também nas escolas deve aprender-se a escrever escrevendo, a falar falando, a cantar cantando, a raciocinar raciocinando, etc. Para que as escolas não sejam senão oficinas onde se trabalha fervidamente. Assim, finalmente, pelos bons resultados da prática, todos experimentarão a verdade do provérbio: fazendo aprendemos a fazer, fabricando fabricamos. 2. 6. Façam-se sempre os trabalhos segundo determinada forma e norma. Observando essa forma e essa norma, e como que caminhando pelas suas pegadas, o aluno deve imitá-la. Com efeito, não pode ainda inventar nada de seu, uma vez que ignora o que deve fazer e como o deve fazer. Por isso, é necessário mostrar-lhe. Além disso, seria uma crueldade constranger alguém a fazer aquilo que tu queres, ignorando ele o que tu queres. Do mesmo modo, seria uma crueldade querer que trace linhas retas, ângulos retos ou círculos redondos, sem primeiro lhe ter metido nas mãos o esquadro, a régua e o compasso, e sem lhe haver mostrado o uso desses instrumentos. Importa, por isso, procurar seriamente que, de todos os trabalhos que devem fazer-se na escola, haja figuras ou desenhos e modelos verdadeiros, claros e simples, fáceis de entender e de imitar, quer sejam esboços ou desenhos das coisas, quer sejam planos ou maquetes das obras. Então, já não será absurdo exigir daquele a quem foi ministrada a luz que veja, daquele que já se mantém de pé,
que comece a andar, daquele que sabe já manejar os instrumentos, que trabalhe. 3. 7. Mostre-se o uso dos instrumentos, mas com a prática que com palavras, isto é, mais com exemplos que com regras. Já antigamente advertiu Quintiliano que é longo e difícil o caminho por meio de regras, mas breve e eficaz por meio de exemplos. Mas, normalmente, quão pouco se recordam desta advertência às escolas. É sabido que entulham de tal maneira, mesmo os principiantes de gramática, com preceitos e regras, com exceções às regras e exceções às exceções, que eles, a maioria das vezes, não sabem que fazer e começam antes a ficar estúpidos que a entender. Mas, na verdade, não vemos que os mecânicos procedam de modo a ensinarem tantas regras aos seus aprendizes, mas, conduzidos estes à oficina, mandam-nos observar os seus trabalhos e imediatamente para que os imitem, pois o homem é um animal imitador. Metem-lhes na mão os instrumentos e ensinam-lhes como os devem manejar. Então, se enganam, advertem-nos e corrigem-nos, mas com o exemplo que com palavras, e a prática mostra que a imitação facilmente consegue bons resultados. Com efeito, é verdadeira esta bela máxima alemão: um bom precursor encontra sempre um bom seguidor. E também tem aqui cabimento o dito de Terêncio: vai à frente, que eu te seguirei. Deste modo, vemos as crianças aprender a andar, a correr, a falar, a entregar-se a jogos vários, apenas graças à imitação, sem regras fatigantes e penosas. Efetivamente, as regras são autênticos espinhos para os espíritos e exigem atenção e agudeza, ao passo que, com exemplos, até as cabeças mais rudes são ajudadas. Além disso, só com regras ninguém será capaz de adquirir o hábito de uma língua ou de uma arte. Mas, com a prática, mesmo sem regras, pode adquiri-lo perfeitamente. 4. 8. O exercício deve começar com os primeiros rudimentos e não com obras acabadas. Com efeito, o carpinteiro não ensina, logo nos primeiros dias, o seu aprendiz a construir torres e fortalezas de madeira, mas a pegar no machado, a cortar a madeira, a pôr em esquadria as traves e a perfurar barrotes, a pregar pregos e a fazer encaixes, etc. Também o pintor não manda o seu aprendiz pintar rostos humanos, mas ensina-lhe a misturar as cores, a manejar os pincéis, a traçar pequenas linhas e depois a tentar esboçar desenhos, etc. E quem ensina uma criança a ler não lhe coloca à frente um livro compacto, mas as letras do alfabeto, primeiro, uma de cada vez, depois, unidas em sílabas, a seguir, unidas em palavras e, finalmente, em frases, etc. Portanto, também a quem começa a estudar a gramática, primeiro deve pôr-se-lhe à frente palavras, uma de cada vez. Depois, fazer-lhe juntar duas a duas. Depois, ensinar-lhe expressões de uma só proposição. Depois de duas e de três. Depois, passa-se à estrutura dos períodos e daí a um discurso inteiro. Também na dialética, primeiro aprendam a distinguir as coisas e os conceitos acerca das coisas por meio dos gêneros e das diferenças. Depois, a coordenar as coisas segundo as suas relações mútuas. Com efeito, de qualquer maneira, cada coisa tem relações com outra. A seguir, a defini-las e a classificá-las. Finalmente, a examinar em conjunto as coisas e os conceitos das coisas, procurando resposta para estas perguntas. Que é? Acerca de quê? Por causa de quê? É necessária ou contingente? Naquelas coisas em que já estiver suficientemente exercitado, passa-se ao ato do raciocínio, no qual
Dadas e concedidas certas coisas, se deduzem outras. Por fim, passa-se aos discursos, ou seja, às exposições completas de temas. De modo semelhante, no estudo da retórica, os progressos serão rápidos se o aluno se exercitar primeiro, durante um certo tempo, a recolher sinônimos, depois, aprender a dar a designação própria aos nomes, aos verbos e aos advérbios. E imediatamente a seguir, aprender a esclarecê-los com outros de significado oposto e depois a falar de vários modos por meio de perífrases e a mudar os termos próprios em outros mediante metáforas, a deslocar as palavras para obter boa harmonia, a mudar de todos os modos possíveis as frases simples em frases figuradas. Finalmente, e não antes, quando souber fazer prontamente cada uma destas coisas, passar-se-á aos ornamentos de orações inteiras. Se, em qualquer arte, se caminha assim gradualmente, é impossível não fazer progressos rápidos e sólidos. O fundamento disto foi exposto no capítulo 17, Fundamento 4. 5. 9. Os primeiros exercícios dos principiantes sejam acerca de matéria conhecida. Esta regra foi-nos sugerida pelo Fundamento 9 do capítulo 17 e pelo Corolário 6 do Fundamento 4. Ela significa que o estudante não deve ser sobrecarregado com coisas desproporcionadas à sua idade, à sua capacidade e à sua condição, para não ser obrigado a combater com sombras. Por exemplo, a uma criança polaca que aprende a ler ou a escrever o alfabeto, não se deve apresentar um texto em latim, em grego ou árabe, mas na sua língua, para que ela entenda o que faz. Assim, para que a criança compreenda o emprego das regras da dialética, deve ser exercitada com exemplos tomados não de Virgílio ou de Cícero, ou de assuntos teológicos, políticos e médicos, mas de coisas familiares à criança, como um livro, um vestido, uma árvore, uma casa, uma escola, etc. Isto fará com que os exemplos tomados para explicar a primeira regra, sendo já conhecidos, sirvam para todas as outras. Como se, no estudo da dialética, se tomar, por exemplo, uma árvore, mostre-se o seu gênero, a sua diferença, as suas causas, os seus efeitos, as suas partes subjetivas e acrescentadas, etc. A sua definição, a sua classificação, etc. Depois, de quantas maneiras alguma coisa se pode predicar de uma árvore? A seguir, como é que, por meio de um raciocínio, daquelas coisas que até então foram ditas acerca da árvore, se podem deduzir e demonstrar outras, etc. Explicado deste modo, cada um, 2 ou 3 exemplos familiares, o emprego das regras, o jovem poderá facilmente, por via de imitação, fazer o mesmo em todos os outros casos. 6. 10. A princípio, a imitação faça segundo a forma prescrita. Depois, poderá ser mais livre. Efetivamente, quanto mais a formação de uma coisa nova se apega à sua forma, tanto melhor e mais exatamente expressa a forma. Como as moedas, que são tiradas do mesmo cunho, são todas exatamente iguais, tanto ao seu cunho como umas com as outras. E igualmente os livros impressos e os trabalhos fundidos em cera, gesso, metal, etc. Portanto, na medida do possível, também nos outros trabalhos, a imitação, ao menos a primeira, apegue-se estreitamente ao seu modelo, até que as mãos, a mente e a língua se habituem a mover-se mais livremente e com mais segurança, e a formar por si coisas semelhantes. Por exemplo, aqueles que aprendem a escrever, tomem um papel fino e de qualquer modo transparente e coloquem-lhe debaixo um modelo,
ou seja, aquela escrita que desejam imitar, pois assim poderão facilmente imitar os traços das letras que transparecem. Ou então, imprimam-se em papel branco modelos numa cor atraente, amarela ou escura, para que os alunos, fazendo passar a pena cheia de tinta preta, através daqueles traços, se habituem a imitar aquelas letras com aquela mesma forma. Do mesmo modo, quanto ao estilo, toma-se de um autor uma frase, um pensamento ou um período e manda-se ao aluno formar outras semelhantes. Por exemplo, por que se diz divis opum? Manda-se a criança imitar e dizer divis num morum, divis pecuniae, divis pecores, divis videarum, etc. Uma vez que Cícero diz, Eudemo, segundo a opinião de pessoas doutíssimas, é de longe o primeiro em astronomia. Imitando-o, poderá dizer-se, Cícero, segundo a opinião de oradores doutíssimos, é de longe o primeiro em eloquência. E Paulo, no apostolado, segundo a opinião de toda a igreja, é de longe o primeiro, etc. Do mesmo modo, aparecendo em lógica esta dilema, ou é dia ou é noite, ora é noite, logo não é dia. Aprenda a criança a imitar todos os contrários imediatos assim expostos. Por exemplo, ou é ignorante ou é erudito. Ora, é ignorante, logo não é erudito. Caim ou foi pio ou foi ímpio. Ora, não foi pio. 7. 11. Os modelos a imitar sejam o mais perfeitos possível para que, se alguém consegue imitá-los bem, possa ser considerado perfeito na sua arte. Efetivamente, assim como com uma régua curva ninguém pode traçar linhas retas, assim também de um modelo defeituoso não pode formar uma bela obra. Será necessário, portanto, esforçar-se por que haja modelos verdadeiros, perfeitos, simples e fáceis de imitar de tudo o que deve fazer-se na escola, e mais ainda, durante toda a vida, quer sejam imagens das coisas, pinturas, desenhos, quer sejam prescrições e regras, brevíssimas, claríssimas, inteligíveis por si mesmas e verdadeiras, sem nenhuma exceção. 12. O primeiro esforço de imitação seja o mais aprimorado possível para que se não afaste do modelo nem sequer no mínimo pormenor. Isto, naturalmente, nos limites do possível, mas é necessário. Com efeito, todas as primeiras coisas são como que os fundamentos das que virão a seguir. Sendo elas sólidas, as outras poderão construir-se solidamente. Se forem vacilantes, tudo vacilará. E assim como os médicos observam que as irregularidades da primeira digestão se não corrigem na segunda e na terceira, assim também, em qualquer trabalho, os primeiros erros prejudicam tudo o que vem a seguir. Por isso, Timóteo, professor de música, fazia pagar as lições pelo dobro aos alunos que haviam já estudado os rudimentos daquela arte com outros professores, dizendo que isso implicava para ele uma duplicação de trabalho, pois primeiro tinha de fazer desaprender aquilo que haviam aprendido mal e depois ensinar-lhe o bem. É necessário, portanto, fazer tudo para que os alunos procurem imitar o melhor possível os modelos da arte que estudam, pois superada esta dificuldade, o resto seguir-se-á normalmente, da mesma maneira que uma cidade cujas portas foram expugnadas está já na mão do vencedor. Importa, por isso, abster-se de toda a precipitação, para que nunca se passe às coisas que vêm a seguir, antes de se haver consolidado com o necessário cuidado as coisas que estão primeiro. Caminha suficientemente depressa quem nunca se afasta do caminho,
E o tempo que se gasta para consolidar bem os rudimentos não é tempo perdido, mas representa uma grande economia de tempo e de fadiga, porque permitirá dominar facilmente, rapidamente e seguramente as coisas que vêm a seguir. 9. 13. O erro seja corrigido pelo professor que assiste à lição, mas acrescentando as observações. Aqui chamamos regras e exceções às regras. Ensinamos até aqui que as artes devem ensinar-se mais com exemplos que com regras. Acrescentamos agora que se devem ajuntar as normas e as regras que dirijam o trabalho e o percebem de erros, mostrando claramente o que no modelo se encontra de modo obscuro, isto é, mostrando por onde se deve começar o trabalho, para que fim deve tender, como deve ir avançando e por que convém fazer cada coisa de determinada maneira. Tudo isto fornecerá, finalmente, um sólido conhecimento da arte e a confiança e a segurança na imitação. Mas importa que essas regras sejam o mais breves e o mais claras possível, para que se não envelheça em cima delas. Aquelas, porém, que uma vez foram aprendidas, sejam úteis para sempre, mesmo quando postas de parte. Para que não aconteça como a criança a quem as talas foram de grande utilidade para aprender a dar os primeiros passos e depois deixaram de ter qualquer utilidade. 10. Os exercícios sintéticos devem ser feitos antes dos analíticos. 14. O ensino perfeito da arte consiste na síntese e na análise. No capítulo 18, Fundamento 5, mostramos com exemplos tirados da natureza e das artes mecânicas que, no nosso caso, o principal papel cabe à síntese e que, na maior parte das disciplinas, os exercícios sintéticos devem fazer-se antes. Mostra-nos ainda as razões seguintes. 1. Deve começar-se sempre pelas coisas mais fáceis. Ora, nós entendemos mais facilmente as nossas coisas que as alheias. 2. Os autores escondem com cuidado a arte das suas obras, de modo que os alunos, logo à primeira vista, dificilmente nelas conseguem penetrar. Consegui-lo-ão, todavia, quando já estiverem um pouco exercitados com as suas próprias rudes invenções. 3. O que se pretende atingir em primeiro lugar deve fazer-se em primeiro lugar. Ora, o nosso primeiro intento é que os estudantes das artes se habituem a procurar novas invenções e não apenas a serviço das que já foram realizadas. Ver o que foi dito também no capítulo 18, Fundamento 5. Importa, todavia, ajuntar exercícios analíticos. 15. É, todavia, absolutamente necessário ajuntar a análise atenta das invenções e das obras dos outros. Com efeito, conhece bem uma estrada quem a percorreu frequentes vezes de uma ponta a outra e observou, aqui e ali, todas as encruzilhadas, bifurcações e entrocamentos. Além disso, são vários e, até certo ponto, infinitos os modos das coisas, de tal maneira que não é possível condensar todas as coisas em regras, nem que estas estejam todas na cabeça de um só. Há vários, é possível ver mais coisas, as coisas que se não tornam nossas a não ser que as adquiramos e conheçamos, devem gerar em nós, pelo espírito de emulação e de imitação, o hábito de produzir coisas semelhantes. Resumo do que se disse. 16. Desejamos, portanto, que, em qualquer arte, se façam modelos ou exemplares completos e perfeitos de tudo aquilo que, dessa arte, se deve, se costuma e se pode colocar perante os alunos, acrescentando-se ao lado advertências e regras que exprimam as razões do que se fez e do que há de fazer-se, dirijam o esforço de imitar, preservem dos erros
e permitam corrigir os erros cometidos. Deem-se depois ao aluno outros e outros exemplos, os quais ele adapte, um por um, aos modelos e, por imitação, faça outros semelhantes. Finalmente, examinem-se as obras alheias, mas de artistas de valor, e julguem-se em conformidade com os modelos e com as regras atrás referidas, quer para que se ponha mais em evidência a aplicação das mesmas regras, quer para que aprendam a arte de esconder os artifícios. Com a continuação deste exercício, poderá, finalmente, julgar-se com sensatez acerca das invenções e acerca da elegância das invenções, próprias e alheias. 11. 17. Estes exercícios devem ser continuados até que tenham criado o hábito da arte. Efetivamente, só a prática faz os artistas.